Estou aqui junto com um grupo, a gente está fazendo um trabalho sobre cidadania ativa. Nosso foco é falar sobre a cidadania ativa, tendo como fundo o Alagoinhas, né? Tendo como estudo de subtema o Alagoinha. Eu acredito que um impasse desse, como a gente tem vivido, né, suscita um debate que há tempos vem adormecido na sociedade, principalmente aqui em Alagoas. Quando a gente vê lá fora, na Espanha mesmo, as pessoas incentivam a concretização e o não abandono das obras de Gaudí, que até hoje ainda eles tiram uma parte importante do PIB deles para estar investindo. A gente aqui vem discutir sobre se deve demolir ou não uma edificação que é um dos signos que fazem parte do nosso acervo, da nossa paisagem, né? Então faz parte do nosso compositivo visual. Muito se fala dos problemas da nossa sociedade, a gente questiona muito as obras que são feitas, como acontece, a questão do trânsito, a questão das habitações precárias, mas se reclama sem pensar, sem conhecer, sem procurar conhecer outras questões envolvidas por trás, quem são os atores envolvidos, quais o que fundamenta de fato as decisões políticas em termos de planejamento e desenvolvimento urbano em Maceió. Meu nome é Enio Ricardo, sou arquiteto, também faço parte do programa de pós-graduação Doutorado de Cidades, aqui da Universidade Federal de Alagoas, e junto com minha equipe viemos aqui discutir cidadania ativa. Então o objetivo desse trabalho é justamente instigar as pessoas a discutir as mudanças que ocorrem na cidade. Nós temos um espaço utilizado pela população, um espaço antigo, conhecido. Eu, particularmente, não conheço aquela área sem a construção do Alagoinha que a gente vê hoje. A escolha do tema foi discutida durante meses e, para termos certeza da escolha, a gente acabou se envolvendo em alguns movimentos que participam de discussões sobre intervenções urbanas aqui na cidade de Maceió. E eu confesso para você que foi uma verdadeira aula para mim conhecer essas pessoas que lutam que questionam, que opinam, que buscam melhorias não para uma causa própria, mas para o coletivo. É muito limitada ainda a discussão, né? O indivíduo da sociedade em geral ele não participa porque talvez ele não se sinta integrado nem na obrigação. Sempre é colocado que existe alguém mais preparado, que esteja com gabarito para definir sobre essas questões que são de caráter público, né? Que ele precisa dizer, eu penso diferente, eu acho que se for assim poderia ser melhor, porque é esse conjunto de falas, né, que vai enriquecer o debate e dar um pouco mais de acervo sério para uma construção e não uma coisa colocada de cima para baixo, né? A gente tem que pensar o aspecto urbano, a própria arquitetura, num aspecto coletivo para que ela possa atender não a todos, mas ao maior número possível. Então, por isso que é importante que nós comecemos a desenvolver uma cultura de conscientização, né, do nosso papel enquanto cidadão, que normalmente a gente costuma chamar de cidadania ativa. Por quê? Porque só questionando as decisões que nos são impostas, que nos são apresentadas, questionando, procurando se informar e acatando o que de fato é bom, que vai trazer melhoria e tentando mudar, propor mudanças, aquilo que não é tão bom, que a médio e longo prazo vai beneficiar uma parcela muito pequena da população em detrimento da grande maioria, só assim a gente vai conseguir mudar alguns desses problemas que nós enfrentamos no dia a dia em Maceió. Então, quando a gente vê uma construção se degradando, se acabando, sendo pontos de coisas ilícitas, né, pontos de drogas, entre outros, a gente pensa o que fazer dentro desse contexto, dentro da cidade. Então o objetivo desse trabalho é justamente instigar as pessoas, se elas discutem a situação dessa edificação para a sua vida e para a sociedade alagoana, né, como espaço de utilização. Aqui em Maceió tem grupos que estão organizados no próprio Facebook, como o Direitos Urbanos de Maceió, o Salve Alagoas Yacht Clube, o Abrace a Vila, que é da Vila de Pescadores de Araguá.
e ver essas pessoas trabalhando em prol de uma comunidade ou de um símbolo da cidade, me sensibilizou e também me estimulou a querer fazer parte, não para essa atividade que estamos realizando agora, mas para que eu continue participando, ajudando, que seja como agora eu estou já fazendo parte de um grupo com assessoria jurídica, técnica. Eu trabalho com gestão de praias, trabalho na Superintendência do Patrimônio da União, aqui em Alagoas. Então estou colaborando como eu posso com o pessoal, orientando e participando das reuniões também, discutindo o que a gente considera que é melhor para a nossa cidade. Meu nome é Vanille Borges, eu sou arquiteta urbanista e como cidadã maceiense, eu tenho acompanhado a trajetória do Alagoinhas por algum tempo. Participei por algum tempo também do blog Sociedade em Movimento, que é coordenado pelo arquiteto Renan Silva, e na época, em 2012, eu cheguei a escrever um texto sobre o iminente desaparecimento do Alagoinhas. E já havia essa proposta do novo projeto para o local. E eu comentei que não havia sido consultada, que a população não havia sido consultada para saber se essa era a melhor solução para aquele local, né, do clube. Na minha opinião, o clube ele é um exemplar de arquitetura moderna e com o tempo ele se tornou referencial na paisagem, né? E hoje quando você pensa na orla da cidade de Maceió, você pensa na construção do Alagoense naquele lugar. E na minha opinião, o que se torna um referencial, para você começar a pensar se ele realmente tem um valor cultural, arquitetônico, histórico, você deve perceber se ele tem um vínculo identitário com as pessoas, né, da cidade, com os moradores, com o lugar, se ele faz parte da história das pessoas. E para isso, as pessoas devem ser consultadas. Então eu acho que qualquer tipo de intervenção, demolição, se ele deve permanecer, se ele é considerado um patrimônio da cidade, antes de tudo, as pessoas devem ser consultadas para se tirar conclusões de como deve ser dado o uso naquele lugar. Eu acredito que não há um costume da população maceiense especificamente de ser uma população mais ativa no ponto de vista, apesar de a gente manifestar nossa opinião, não há esse engajamento político de você consultar a prefeitura e mandar e-mail e ir lá falar qual é a sua opinião. Então eu acho que o papel das autoridades governamentais é importante nesse sentido, porque elas têm que estimular a sociedade a se engajar também. Não só as autoridades políticas, mas também as universidades, as instituições de ensino, os profissionais da área, né, como arquitetos e urbanistas, por exemplo, que participam mais ativamente, né, de perceber o papel a forma de construção da cidade. Então eu acho que isso ainda é um processo longo, que deve ser inserido no costume da população, né? E essa manifestação do Alagoinhas é um exemplo disso, de como a população tem se engajado para querer ser ouvida, independente do que aconteça, porque atualmente o patrimônio já foi de alguma maneira degradado. Se alguma reminiscência ou alguma referência deve permanecer, isso tem que ser decidido com a população. Então eu acho que se a população está se manifestando de forma interessada para que ela seja ouvida, acho que a oportunidade é a melhor possível, né? Para que a prefeitura, as autoridades, as instituições comecem a se engajar cada vez mais nesse tipo de acontecimento na cidade. E o Alagoinhas é só um exemplo, acho que muitos outros existem em Maceió, né? Você pode citar outras edificações que se perderam com o tempo, ou o Parque Municipal, por exemplo, ou a Lagoa. Como é que a gente atua na cidade, como a gente vive na cidade. Eu acho que isso é um processo longo de aprendizado, mas que essa manifestação do Alagoinhas já é um começo bem importante. E daí por que a gente resolveu usar o Alagoas Yacht Club, o Alagoinhas, como proposta de trabalho?
porque é um ponto extremamente característico da nossa cidade, né, que no momento está sob os holofotes por conta da proposta do governo do estado de demolição do edifício construído. E a implantação de um marco referencial seria uma outra proposta arquitetônica e urbanística para aquele local, que alguns se colocam a favor e outros contra. Então a nossa ideia é que todos possam opinar de forma livre, questionar alguns pontos, apresentar o que é equivocado, o que é que poderia ser melhorado, para que daí a gente possa realmente criar um debate dentro da sociedade e que se aplica não só a esse caso específico, mas várias outras situações que vêm acontecendo na cidade, que tem mobilizado grupos, pessoas interessadas, engajadas e envolvidas em tentar propor alternativas melhores para as tomadas de decisões nesse sentido. Dentro desse trabalho, né, que a gente vai estar desenvolvendo no momento, dentro desse trabalho que a gente está desenvolvendo, a gente quer discutir a posição da sociedade, né, diante dessas intervenções, diante da queda dessas construções, né, e o que seria interessante para aquele espaço hoje. Seria interessante revitalizar a Lagoinha? Seria interessante transformar aquele espaço num espaço com um novo uso, como por exemplo um pier, uma praça, um hotel, uma escola, né? Ou até mesmo o projeto que foi desenvolvido para ser feito atualmente. São vários movimentos. A gente o interessante é isso, que a gente não concorda com todos ou não participa de todos. As pessoas que participam dos movimentos, pessoas como Vanessa, Daniel Moura, a Juliana, Nicole, fazem um trabalho fantástico. Então estão todos parabéns e a gente está aprendendo com vocês. Pronto, eu acho a iniciativa da Prefeitura e do Governo do Estado e outros agentes, possivelmente o setor imobiliário, o setor de turismo, de substituir o antigo Alagoinhas por um marco de referência, assim chamado marco de referência. Eu acho que são iniciativas que vão na contramão do que está se fazendo hoje nas cidades mais, digamos assim, civilizadas do mundo. Né? Eu acho um desperdício, né? E é como se fosse construir uma pirâmide, né, aqui em Maceió. Para que vai servir aquilo lá? Só para enfeitar a orla, cujo cartão postal é a própria orla, é o próprio mar, em cima de Arrecife, né? Quando se construiu a Lagoinha não havia ainda consciência ecológica, mas repetiu o erro. Agora você sabe que aquilo é um arrecife, aquilo é importantíssimo do ponto de vista de um ecossistema, não faz sentido. E eu acho que o ideal seria canalizar esse dinheiro, distribuir esse dinheiro, resgatando a dívida histórica de Maceió, né? A dívida histórica da cidade, do Estado para com a população em termos de serviços de boa qualidade, baratos. É isso que faz uma cidade hoje atrativa e reconhecida, referência. É uma cidade que tenha bons serviços a oferecer e não meros, entre aspas, enfeites. É isso que eu tenho a dizer. O que eu fico pensando a respeito dessa intervenção é que ela é como se fosse uma colocação hoje em dia da prefeitura e dos órgãos que estão tentando construir, dentro do city marketing, tentando colocar mais uma atração na cidade. Do meu ponto de vista, eu acho essa questão um equívoco, né? Primeiro, porque a atração da cidade propriamente dita, né, que nós conhecemos, ela é a natureza. A natureza eu conheço desde o primeiro momento em que foi
quando eu cheguei à cidade e que havia o Alagoinha, né? Ele naquela região da cidade, né? A gente via que havia toda uma dinâmica da natureza, do mar, né? E que em seguida, quando foi cedido ao Yacht Club, que houve as construções de piscinas e outras construções em cima dos arrecifes, a gente viu uma modificação nessa dinâmica na natureza, inclusive com a degradação do ambiente, né? Então, eu acredito que essa construção, ela não virá naquele local, não virá contribuir do ponto de vista da questão da natureza, que é o ponto forte realmente da atração da cidade de Maceió. Nós temos mais que tentar, né, promover a conservação da natureza, que é um recurso que Maceió tem tido e tem visto destruir ao longo da sua história. Além do que, esses recursos que estão sendo previstos para a construção desse monumento, eu me pergunto, né, do ponto de vista de construção para a cidade, ele está vindo mais uma vez concentrando esses investimentos na orla de Maceió, né? E nós não sabemos, inclusive, como vai se dar a manutenção desse equipamento. Esses recursos seriam muito mais do ponto de vista do coletivo da cidade como um todo, deveriam ser distribuídos no total da cidade, que é muito carente em suas outras áreas, de equipamentos públicos e coletivos que melhorem, né, a qualidade de vida de todos os habitantes da cidade. Eu acredito que essa é a questão fundamental que deve ser discutida em todos os âmbitos, né, sobre exatamente o investimento, né, desses recursos nessa questão da orla, que é a questão fundamental. Não é o monumento que vai fazer da cidade maior atração ou menor atração como um elemento, né, turístico, como um elemento turístico. Era isso, né, que eu gostaria de falar. Qual a importância da participação na tomada de decisão sobre o planejamento urbano? Primeira questão, planejamento urbano, eu sistematizaria isso dizendo sobre os destinos da cidade, das diversas porções da cidade. Qual a importância da participação? No meu entender, a importância está relacionada ao fato de que, quando você toma decisões sobre a cidade, as decisões que você está tomando, ela não necessariamente é uma decisão técnica, ela é também uma decisão técnica. Mas, antes de mais nada, ela é uma decisão política. Por quê? Toda vez que alguma instituição toma uma decisão sobre uma porção da cidade, ele está dizendo, ou ela está dizendo, que aquela porção vai ser destinada para um tipo de atividade. Isto é uma interpretação. E as interpretações na cidade são distintas, porque os interesses são distintos. Quem ganha e quem perde com cada decisão nunca é uma resposta matemática, é uma resposta política. Então, se nós temos interpretações distintas para o destino da cidade, no mínimo seria interessante que a gente ouvisse opiniões distintas. E na base disso que eu estou dizendo, está a lógica da participação. Participação seria, no mínimo, tentar botar no mesmo lugar as interpretações dissonantes sobre o mesmo problema, para que a gente pudesse construir um consenso, o consenso possível naquele momento. Possível para os recursos que existem, possível para os problemas que precisam ser solucionados. Esta é a minha lógica. Agora, não tem como ter participação, tá certo, da cartola do mágico. Porque participar é parte, e participar plenamente, é parte de uma cultura. Se nós não temos, nem exercemos ela nas outras instituições, por exemplo, a universidade, vocês acham que isso é um espaço participativo? De jeito nenhum. Então, se nós não exercemos esta prática de lidar com
as diferentes opiniões em todas as instâncias, mesmo que nós não gostemos das outras, e a partir daí construir um consenso possível. Quando a gente entra na esfera da cidade e que envolve valores monetários, isso se torna um desastre, porque quem ganha vai querer continuar ganhando e não interessa se quem perde está perdendo os dedos, né? Numa lógica de que todos botamos as mãos em cima da mesa para discutir o destino da cidade, seria no mínimo razoável que todos saíssem da mesa com os dedos. Só que o que a gente tem visto é que alguns saem da mesa com dedos e anéis, enquanto outros saem sem dedos. Então, assim, sinteticamente é isso que eu entendo. E quando eu olho para o Alagoinha, eu acho que é traduzir isso naquela lógica. Eu não estou aqui discutindo se o projeto apresentado ele é bom ou ruim, se ele devia ser vertical ou horizontal, como já me perguntaram, se ele devia ser feito de palha ou de vidro. Essa não é a questão. A questão é outra. A questão é anterior. Para que aquele espaço público, que aquilo é um espaço de bem comum do povo, aquele não é um espaço privado, é um espaço de bem comum do povo, tá certo? Deveria servir. Primeira pergunta. Se o coletivo entende que a função social daquele espaço é gerar divisas por meio dos recursos dos turistas, então que ótimo que aquela seja a função social. Mas seria muito saudável que a gente pudesse discutir isso. E a segunda coisa é que o projeto fosse fruto de um concurso público. E aí, no concurso público, a estética, o material, ele seria também disputado e o consenso resolveria. Sinteticamente, é isso que eu penso. Olá, meu nome é Lina, eu sou Lina Carvalho, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe, mas também sou aluna do doutorado de cidades da Universidade Federal de Alagoas. Eu, na verdade, estou aqui para falar do meu conhecimento, um pouco conhecimento que eu tenho da cidade de Maceió, e que, apesar de eu não ser alagoana, eu gosto muito da cidade porque eu fui, na verdade, muito bem recebida por ela. E eu sempre achei uma cidade muito prazerosa, muito boa de se viver. E com os meus anos, né, que eu passei vivenciando, participando dos acontecimentos da cidade, que eu pude realmente conhecer aos poucos, né, meio que a outra face que até então eu conhecia dela, né. Porque eu sempre vivenciei muito ali na parte da Ponta Verde, Jatiuca e Pajuçara, e só depois que eu comecei a fazer um trabalho mais na Secretaria de Finanças da Prefeitura de Maceió é que eu pude conhecer não só essa parte litorânea, mas também a sua periferia, né? E ao me deparar com alguns lugares assim, mais diferentes da cidade, é que eu percebi, opa, que cidade é essa, né? Então tudo aquilo que eu estava acostumada a viver até então, dentro da cidade de Maceió, começou a se tornar de certa forma diferente, porque eu comecei a conhecer lugares, né, lugares que são ocupados no meio de vales, né, em locais que não são muito propícios à sua ocupação. E aí me veio, né, com esse conhecimento, cada dia que a gente trabalhava na prefeitura, a gente ia atrás de novos lugares, e cada encontro com um novo lugar é um descobrimento para mim. E aí, aos poucos, me veio o interesse de estudar, né, outras partes da cidade sem ser aquela que eu vivenciava até então, né? E aí foi dentro da Faculdade de Arquitetura, foi que me veio a possibilidade de estudar essas áreas um pouco mais periféricas da cidade. E aí conhecer outras realidades, outras formas de habitação, outras formas de ocupação do solo, né? E que aí também me veio o interesse de investigar a cidade no sentido de que processo de crescimento é esse, né, que Maceió passou. A gente sabe que o relevo de Maceió não é fácil de se ocupar, não é fácil de se construir. E o interessante é de que cada área diferente que você vê a ocupação da cidade, essa forma de morfologia ela também é diferenciada. E aí dentro da universidade eu pude fazer algumas pesquisas com relação ao processo de expansão urbana da cidade de Maceió. E aí aos poucos a gente está tentando, né,
descobrir novas coisas e fazer novas descobertas. Bom, outra coisa que eu queria falar era com relação a um dos maiores prazeres, assim, de se morar na cidade de Maceió, né? Que eu acho que seria muito a gente refletir sobre aquela caminhada que a gente pode fazer ali na orla de Ponta Verde, Jatiuca e Pajuçara, né? Que é uma das sensações assim mais prazerosas que eu acho que o alagoano pode ter, o maceioense pode ter, né? Ao usufruir dos espaços públicos da cidade de Maceió. Eu acho que aquele espaço é um espaço público assim de maior extensão, né, linear dentro da cidade, e que aquele trecho ali ele é tão agradável de se caminhar, que eu acho que é uma das coisas mais valiosas que a cidade pode ter. E assim, eu acho que todos os dias, todos os meses do ano é sempre muito bonito, mas tem uma certa época que o sol se põe ali por trás do porto, e aí eu acho que é muito mais belo, muito mais agradável de se vivenciar aquele espaço, né? E tem também aquela fechada da rua aos dias de domingo, que atrai tanta gente. Eu acho que não só a população que mora ali naqueles bairros, mas sim os bairros vizinhos, os bairros próximos, e até pessoas que saem, né, de bairros mais distantes e descem e vêm para próximo da orla para aproveitar, né, essas ruas que são fechadas. Né? E aí eu acho que é um espaço público, assim, dos espaços públicos mais democráticos que a cidade de Maceió tem. E aí mistura tanto as relações sociais que você vê no meio da rua, quanto a paisagem ao lado, a orla ali, o mar. E realmente é muito prazeroso. E eu acho que qualquer intervenção, qualquer obra, qualquer construção, né, que venha a ser colocado naquele espaço, naquele local, deve ser pensado para essa população que vivencia aquele espaço, né? Essas obras, qualquer tipo de intervenção, ela tem que ser pensada não só para o visitante que chega na cidade, mas sim todas aquelas pessoas que convivem, que, como eu falei, não só moram ali, mas vivenciam aquele espaço porque moram na cidade como um todo, né? E aí a gente tem que pensar no valor que esse tipo de intervenção poderia ter para essas pessoas. O que a senhora acha do que a prefeitura está fazendo? Dessa decisão de transferir vocês e construir dar um novo uso a essa área? O que a senhora acha disso? Eu acho errado. Eu acho que eles deveriam olhar mais pra gente. Não pra praça, nem pra estacionamento. E olhar a gente. Porque eles precisam da gente também. Porque é daqui que também sai o pão deles. Eles também comem peixe, eles comem camarão, eles comem lagosta. É meio complicado a gente pensar em cidadania quando a gente pensa que a cidadania acaba sendo para poucos. Quando a gente quer pensar na cidadania para os direitos de moradia, para os direitos básicos, para direitos simples como saneamento, como infraestrutura, para uma população a gente não vê cidadania, mesmo quando a gente está dentro de um grupo que está abraçando uma causa. Enfim, é isso que eu tenho até essa dúvida, assim, para pensar como é que a gente pode pensar em cidadania quando não existem muitas possibilidades de cidadania, se começa a tocar num ponto de mercado da especulação imobiliária, se está fechando. É como se fosse uma coisa muito limitada, assim, sabe? A gente está aqui na luta, a gente está vendo aqui, assim, como é que coisas estão na cara, assim, como é que é uma realidade que está gritante, assim, que é o que a gente vê aqui na cidade, que é o que a gente vê correndo aqui, a falta de saneamento correndo por aqui, é o que a gente vê a falta de recolhimento de lixo, a gente vê a prefeitura derrubando barraco aqui, deixando esses entulhos aqui para as crianças passarem, e aí, tipo assim, a gente fica pensando qual é o limite que a gente tem de exercer cidadania, quando a gente não tem tantas possibilidades para isso, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância de ser um cidadão ativo e da participação desses movimentos. Então, essa comunidade ela é diferenciada por esse alto grau de consciência e esse poder de mobilização e de mobilizar toda a cidade, né? Assim, para você ter ideia, grandes movimentos, entidades, estudantes, profissionais de todas as áreas se engajaram nesse movimento do Abrace a Vila, que é um movimento que ele surge tardio. Na verdade, ele é tardio porque
durante todo o processo, a prefeitura ela ditou o seu projeto hegemônico de cidade. E esse é o grande problema aqui dessa comunidade, porque a lei orgânica do município, ela diz no seu texto que nenhuma comunidade, nenhum assentamento precário pode ser removido sem que haja uma consulta a essas pessoas. E a prefeitura violou a lei orgânica do município porque ela ignorou, por exemplo, todas as entidades representativas dessa comunidade. A Associação dos Moradores, a Colônia dos Pescadores, a Federação das Colônias de Pescadores. Essas são entidades que representam legalmente esses pescadores perante a sociedade, mas que foram ignoradas no projeto de urbanização aqui da Vila de Jaraguá, né? Ou seja, a prefeitura, na verdade, ela trabalha dentro de uma perspectiva de uma ditadura urbana. Ela dita, ela impõe e ela se utiliza do seu poder e da sua influência perante a justiça, perante a imprensa, para que imponha o seu projeto hegemônico de cidade. Ela quer porque quer que aqui seja um centro de atração turística e assim será caso ela consiga driblar esses percursos legais que estão sendo aí, infelizmente, trabalhados contra a sociedade. Nós temos aqui um universo de leis, de toda a legislação nacional, estadual, municipal, inclusive internacional, favorável. Temos 2 termos de ajuste de conduta da comunidade com a Prefeitura e o Ministério Público Federal que foram violados. A sentença que determina a expulsão dos moradores é uma sentença totalmente inconstitucional. Os argumentos da Prefeitura são argumentos falaciosos, mentirosos, que nós inclusive desmistificamos eles em audiência pública com o Ministério Público Federal. E mesmo assim o projeto passa como um trator, porque a Prefeitura ela tem seus braços ideológicos em todos os setores. Por isso, a princípio, a sociedade ela até apoia o projeto da Prefeitura de expulsar esses moradores, porque ela só tinha a visão da Prefeitura. Apenas recentemente, com a real ameaça e com a sentença do juiz de expulsão dos moradores, é que a sociedade, uma parcela da sociedade, passa a se mobilizar. Estudantes, profissionais, criam uma página na internet, né? E essa página ela acaba gerando um movimento de rede, e esse movimento começa a dar repercussão e através da internet o movimento consegue furar a blindagem da imprensa, da grande imprensa alagoana. Os principais jornais e as principais televisões, elas blindam a informação e elas na verdade agem como se fosse uma espécie de diário oficial da prefeitura, impondo à sociedade a imagem de favela perigosa, de local de bandidos perigosos, dominado pelo tráfico. Eu estou aqui desde 2005 e não vejo nada disso, né? Nós estamos aqui agora, como vocês percebem, não há nenhuma movimentação de droga, de tráfico, de nenhum perigo. Nós aqui não estamos sofrendo nenhuma ameaça. Então a prefeitura ela conseguiu trabalhar o estigma de favela perigosa, o estigma de estranho, né? Alguma coisa mesmo como o Norberto Elias colocava, do outsider, do estranho. O nome da senhora? É Odisseia. Odisseia de quê? Maria da Oliveira. Mora aqui há quanto tempo? Tive com 7 anos de idade, 7 anos completos, 7 anos. Faz 65 anos. 65 anos. E a senhora está acompanhando, né, esse movimento que está acontecendo? Olha, eu estou acompanhando há muito tempo. Há muito tempo eu estou com esse movimento. Então o prefeito chega com a ordem para tirar. Aí vai, se acalma, chega outro e assim vai. Isso não é a primeira vez não, viu? Não é a primeira vez não, que muitos deles pretendem tirar a gente daqui. Há muito tempo que vem se prolongando isso aí. É muito tempo, há muitos anos. A ideia inicial do vídeo é falar sobre cidadania ativa, sobre cidadãos, pessoas que reivindicam, que questionam, que opinam. E eu percebo isso aqui na vila, que vocês estão organizados e fazem isso. Estão organizados. Então eu queria que você me falasse da importância de ser um cidadão ativo. Bom, a gente nunca foi dessa forma, né? A gente sempre foi pacato, nunca brigou pelos nossos direitos. Mas chegou uma hora, quando a gente viu que a transferência ia acontecer, então a gente aprendeu a dizer não. Não para o município.
Então, assim, vamos brigar pelo nosso direito. Ser um cidadão ativo é correr atrás dos direitos. Então, foi isso que a gente fez. Correr atrás do direito que a gente sabe que tem. Não aceitar. A gente não aceitou aquilo que o município quer pra gente. A gente quer aquilo que a gente sabe que é melhor. Não é prefeito que vai dizer o que é melhor pra gente. Somos nós, pescadores nativos dessa comunidade, somos nós que dizemos o que é melhor para nós. Deixa eu te falar, eu percebi que tem várias outras pessoas envolvidas que estão colaborando com o movimento. Eu queria saber de você qual a importância de ter essa ajuda. Bom, para a gente da comunidade, a importância desse movimento é a divulgação. Então, com esse movimento, toda Maceió hoje está sabendo da nossa luta. Aquilo que foi dito, que aqui só tinha 34 famílias, ele fala tem pessoas, e só tem essas, entendeu? E agora toda Maceió sabe que tem sim muito mais, tem muito pescador aqui que vai sair sem direito a nada. Então, assim, a importância das pessoas que apoiam desse movimento, desse Abraço à Vila, é mostrar para toda a sociedade alagoana, né? E aí ter as opiniões dos outros, né? Dos apoiadores, aí foi muito bom. Tá na mídia, né? Coisa que a gente não conseguiria fazer. Eu participo do movimento bicicletado de Maceió desde a sua criação aqui em Maceió, desde que ele chegou em Maceió. Ele é um movimento que existe no mundo inteiro e ele iniciou na década de 90 na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, e chegou aqui em Maceió no ano 2008. Então a gente já completou 6 anos agora no meio do ano. E o que o movimento propõe é uma cidade humanamente habitável, né? Uma cidade menos para as máquinas, menos para os carros e mais para as pessoas. A gente vê que os espaços públicos da cidade, né, eles são destinados quase que exclusivamente aos carros, né? A gente vê as ruas cada vez mais sendo alargadas, as calçadas estreitadas, a gente não tem espaço para bicicleta na cidade, e o que a gente quer propor é uma reversão desse modelo de cidade focado no automóvel. A gente quer uma cidade mais direcionada para os pedestres, mais direcionada para os ciclistas, para as pessoas que usam as bicicletas, para quem usa o transporte coletivo, que é uma cidade mais humana, onde as pessoas possam se encontrar nas ruas, onde as pessoas possam, né, compartilhar os espaços públicos e não ficando trancadas dentro dos carros, que elas não interagem entre elas, né? São verdadeiras caixas de metal, né, que as pessoas não há um encontro nas ruas, né? Isso contribui para a violência urbana, contribui, né, para a degradação do espaço urbano, e o que a gente quer é justamente ir contra esse modelo de cidade, que foi implantado no Brasil a partir da segunda metade do século XX, com a popularização do automóvel. O movimento tem se transformado, está mais forte, está mais fraco agora do que era antes? Eu acho que está mais forte. Tá. Por que a senhora acha? Porque a gente está conseguindo, né? Muitas coisas a gente já conseguiu, né? Que eu fazia não sei o que tá nada aqui, não fizeram mais, né? Já por causa desse movimento mesmo. Eu penso assim, eu acho que está mais forte. O que foi que fortaleceu o movimento? Foi a coragem da gente. A gente teve coragem para lutar. O Instituto Pescador diz o quê? Que o pescador tem direito de morar dignamente e trabalhar no seu local de origem. Então, eles também passaram por cima dessa lei. O próprio juiz passou. Então, eu pergunto, que juiz é esse que estudou a vida toda para defender as causas pobres e hoje em dia ele dá direito à prefeitura? Quer dizer, é degradante, é decepcionante para a comunidade a gente apostar todas as nossas fichas na justiça e a justiça ir contra a ela mesma. A verdade é essa, ele foi contra os princípios da própria justiça. Então, nós esperamos que apareça um juiz justo, né, que julgue a causa com dignidade. Né? Deixa eu só te falar, esse vídeo que a gente está falando é sobre cidadania ativa, sobre pessoas, cidadãos que participam mais ativamente dessas questões, que cobram, questionam, que reivindicam. A senhora se considera uma cidadã ativa? Agora, com certeza, mais do que nunca. Mais do que nunca por essa causa da gente, né? Como que é? Não, a gente sabe que tem legislação, a gente está buscando todos os tipos de... A gente viu que existe a política de participação popular, né? Isso a gente vê que existem possibilidades, pelo menos teoricamente, de conseguir pensar e discutir sobre como vão ficar os espaços públicos. Só que o que a gente vê é que o cumprimento desse tipo
tipo de lei é muito seletivo por parte do Estado, entendeu? Uma coisa é a audiência pública que vai discutir o que vai acontecer com a Praça do Skate, que é uma praça que fica dentro de um bairro em que tem gente de classe média, de classe... De gente que detém riqueza, enfim. Mas outra coisa é a gente pensar na possibilidade de um espaço como, por exemplo, a vila aqui do Jaraguá, em que são pessoas que é uma comunidade tradicional, que é uma comunidade pobre, que foi favelizada pela própria prefeitura. Quando a gente chega aqui, eu não sou moradora daqui, estou aqui abraçando a causa, mas aí quando a gente chega aqui e diz, olha, enquanto sociedade civil, a gente está querendo um espaço para pensar como é que vai ser a divisão dessa cidade, a gente não tem, todas as leis são burladas, eles não ouvem, eles usam, na verdade, essa cidadania como se estivéssemos coagindo pessoas a fazer alguma coisa, quando na verdade a realidade está mostrando que o que a gente está querendo é denunciar essa cidadania limitada, inclusive, porque é muito fácil ser cidadão quando você está discutindo o que vai fazer com uma praça da classe média. Outra coisa é você ser cidadão quando você está discutindo um direito básico como moradia num espaço que hoje é considerado nobre e que a especulação imobiliária já jogou todo o seu olho gordo junto com o Estado. Então pode ser que exista legislação, a gente busca todas elas, mas aqui em Alagoas a gente está cercado. A cidadania, sim, se a gente pode falar em cidadania para todos, se a gente pode falar teoricamente que existe um Estado democrático de direito em que a gente tem possibilidades de participação, aqui a gente vê que não, que quando a gente toca na ferida, a gente não consegue muitos espaços, a gente consegue muitos espaços populares, assim, a gente consegue uma mobilização grande, a gente consegue gente que olha para a realidade e diz, não, realmente é esse o problema, realmente é essa a solução, mas quando a gente vai buscar, junto com o Estado, uma resposta, o que a gente recebe é só não. E aí é muito complicado, assim, pra gente. Estamos há poucos dias de assistir aqui uma expulsão violenta, né? A polícia vem com toda a força expulsar e a sociedade vai ter a impressão que está expulsando os invasores. Temos hoje aqui mais ou menos 70 famílias de pescadores legítimos, reconhecidos pela Marinha do Brasil, cadastrados na colônia de pescadores, que serão expulsos violentamente aqui como invasores. Ou seja, além de ser expulsos, expropriados do seu território, de um território tradicional que eles habitam há no mínimo 60 anos, eles vão também ser expulsos como o outro, como o estranho. Ou seja, eles são invasores do seu próprio território. Então é uma inversão de imagem, é uma inversão de identidade, que a prefeitura diz que os verdadeiros pescadores estão lá no condomínio que ela criou na Praia do Sobral. Então aqui os verdadeiros pescadores serão expulsos como invasores, quando na verdade lá na tal Vila dos Pescadores está cheio de invasores. É uma inversão de imagem que a prefeitura constrói dentro desse estigma de perigosos para justificar não apenas essa sentença frágil e inconstitucional que define a expulsão dos pescadores, como também da construção desse imaginário perigoso que todos nós sabemos que não existe, para justificar a presença ostensiva da polícia e do Estado nessa expulsão. Mas essa expulsão ela não vai ficar de graça. Na verdade, o que temos aqui na verdade é um projeto de expropriação urbana, porque a prefeitura está removendo uma população pobre e tradicional que habita aqui há pelo menos 60 anos, e quando isso aqui for transformado num grande parque turístico, com estacionamento de quase 2.000 metros quadrados, com restaurante, com museu, com palco de atrações culturais, na verdade a parte pesqueira que eles dizem que vão fazer, se fizerem, né, porque também a comunidade não confia e não tem a garantia que isso vai ser feito, eles acreditam que isso aqui vai ser, após a remoção, eles vão fazer a marina, né, para facilitar a invasão do mercado imobiliário que está de olho aqui nessa região, né. Existem outros projetos, né, como a revitalização da ferrovia, a limpeza do Vale do Reginaldo, que vai limpar o Riacho Salgadinho. Então, quando todo esse projeto estiver concluído, vai facilitar aqui a intensificação do mercado imobiliário, e um metro quadrado aqui vai valer uma fortuna. Então, os moradores, eles são alguns analfabetos, alguns são semi-analfabetos, mas eles têm essa consciência, que é um projeto de expropriação urbana. Quando isso aqui estiver turistificado, aquelas crianças que jogavam capoeira e que tocavam chequerê e atabaques e alfaias ali, que brincam aqui e que brincam nos barcos, essas crianças elas não estarão mais aqui. O espaço ele vai ser transformado num espaço de consumo. E como essas crianças elas não consomem,
esse espaço aqui vai ser dominado pelos filhos da elite e da classe média, e sobretudo dos turistas. Então, assim, não tem como não reconhecer que é um projeto de turistificação, é um projeto de expropriação. Mas o que os moradores estão querendo dizer é que eles podem ser expulsos, mas não será de graça. Eles vão fazer barulho, eles estão fazendo, na verdade. Estão na internet, estão conseguindo furar o bloqueio da mídia e vão resistir até o último minuto, para que a população saiba que a prefeitura não está expulsando invasores. Ela está expulsando legítimos pescadores que é a população nativa dessa região. Então, essa é a peculiaridade que a prefeitura enfrenta. Ela enfrenta dezenas de famílias que são pobres, são fracos diante do poder, mas que têm consciência, que têm articulações políticas, e porque eles são fruto de um processo pedagógico de longos anos, né, de projetos de alfabetização da CUT, projetos culturais, de ponto de cultura do Ministério da Cultura. É uma população diferenciada, que tem essa noção do coletivo. Ontem foi um momento histórico aqui. Eles abriram mão do apartamento. A sentença da Justiça dava 60 dias de prazo para eles aceitarem ir para os apartamentos. Eles simplesmente recusaram, eles não assinaram, eles não vão, preferem ir para a rua, preferem viver de aluguel do que aceitar o apartamento da prefeitura por orgulho de dizer que estão aqui por amor. Cada pessoa que você entrevista, ela não tem outro argumento para dizer por que não quer sair daqui. Ela não quer sair daqui porque ama esse lugar. Porque aqui ela construiu a sua subjetividade, construiu a sua história, construiu a sua tradição. Aqui é um local de tradição, isso aqui é um local, é um patrimônio imaterial. Essa vila, ela tem uma importância histórica e cultural, porque os saberes que se constroem aqui, eles não são saberes que se encontram na academia. São saberes que passam de pai para filho. E esses filhos, essas crianças que nós vimos ali brincando, elas serão criadas em outra urbanidade. A urbanidade lá da Praia do Sobral, que é a urbanidade do surf, que é a urbanidade da violência também, porque é cercada por um bairro violento, que é o Uricuri, né? O trajeto de lá para cá é um trajeto violento, então está tirando o pescador da urbanidade da pesca e levando ele para outra urbanidade. Então essas crianças, quando tiverem lá seus 20 e 30 anos, elas não serão portadores desse conhecimento que elas adquirem aqui no dia a dia. Isso, na nossa concepção, é um crime, né? Um crime contra a cultura, contra a tradição, contra a história de Maceió. Ontem mesmo eu estive no Ministério Público, até um cartaz me chamou a atenção. Eu li assim: sou morador de rua e tenho direitos. Aí abaixo tinha: luto pelos seus direitos. Eu pergunto: como é que a gente vai lutar se ele não quer dar? Quer dizer, é só no papel? Quem não quer dar? A própria justiça. A própria justiça não dá o direito que nós temos. Porque se é lei, lei é para se cumprir. Então nós esperamos que um dia essa lei funcione, que saia do papel, né? E venha favorável ao pobre que é necessitado por ela. A verdade é essa. Vou um pouquinho para o início agora. O que é que te fez entrar nessa luta? Bom, para começar foi o fato de ter visto que a informação que era difundida não era a informação real do que acontecia ao meu redor. Assim. A gente tem uma ideia de mundo, de que, inclusive uma ideia de mundo que vem desde a nascença da gente, de que se a gente nasceu num certo tipo de grupo social, digamos, a gente nasceu porque a gente merecia, porque, enfim, os nossos pais, avós trabalharam duro para conseguir chegar lá e tudo mais. E quando a gente começa a olhar para o mundo, a gente vê que na verdade não. Na verdade a gente nasceu dentro do sistema que está sempre explorando, está sempre concorrendo, está sempre fazendo algum mal, enfim, para as pessoas que não estão tendo acesso a esse tipo de política pública, ou enfim, de educação, de saúde, de saneamento. Então eu acho que não é nenhum um despertar de um interesse, é uma responsabilidade, é uma obrigação, inclusive, que a gente tem de tentar quebrar esses tipos de relações, assim, de exploração, para começar a pensar numa relação assim, de destruir de fato a desigualdade que tá clara aqui, porque é uma obrigação da gente, né? Eu acho que é isso, acho que é uma obrigação. E desde o início vocês têm protestado contra e isso tem se mostrado contrário? Fala assim, desde a primeira tentativa da prefeitura tirar vocês, vocês já fizeram um movimento contra?
A gente não quer, a gente sempre faz, a gente não quer sair. É porque esse vídeo que a gente está fazendo, na verdade, um evento vai acontecer lá na Lagoinha, mas a gente está falando de pessoas que participam da gestão pública. Quando um político, um prefeito vai dizer assim, não quero isso, aí a população vai lá e diz, não, mas nós queremos desse jeito. A gente está fazendo esse vídeo sobre pessoas que dizem o que querem para os gestores. Aí eu queria saber da senhora, acho que a senhora tem participado desses movimentos? Todos eles. Todos eles. Como a senhora participa? É porque todos que chegam aqui, que quer... pretende botar a gente para fora, a gente sempre faz aquela questão para não sair. Mas o que nós continuamos, entendeu? Quais são as ações do movimento da bicicletada aqui em Maceió? O que é que vocês fazem? Olha, principalmente o nosso foco é não discutir com o poder público, porque a gente sabe que o poder público ele está em função do capital que financia as campanhas eleitorais, né? Os governantes eles estão em função desse capital. Então o que a gente busca é discutir com a sociedade, apresentar as nossas reivindicações, as nossas propostas para a sociedade, para que a sociedade possa entender, né, para ir contra aquilo que as propagandas mostram, que a propaganda mostra todos os dias a gente vê o quê? Que a pessoa tem que sair do ônibus, tem que comprar uma moto, tem que comprar um carro, né, que andar a pé é coisa de pobre, é coisa de gente, né, que não conseguiu ainda comprar seu carro. Você, para ser bem sucedido, você tem que ter um carro. E aí a gente quer mostrar, né, isso, quer fazer essa discussão com a sociedade para que a sociedade consiga ver esse outro modelo de cidade que a gente poderia ter, que seria muito mais agradável, né, que a gente poderia ter para viver. E aí a própria sociedade é que faça essa cobrança do poder público, porque o grupo da bicicletada é muito pequeno, né, em relação à sociedade como um todo. Então, se um grupo da bicicletada, um grupo de 10, 20, sei lá, 100 pessoas, for discutir com o poder público, ele não tem pressão para cobrar do poder público. Mas se a sociedade passa a cobrar, né, se a gente começa a mostrar esse outro lado para a sociedade e ela passa a cobrar, aí sim tem pressão sobre o poder público. Então o que a gente busca é isso, é a conversa com a sociedade, né? É mostrar essa outra possibilidade de cidade que a gente poderia ter para a sociedade, para que a sociedade sim venha cobrar isso do poder público, que é quem tem a capacidade de agir, né? O poder executivo, né? Através das suas políticas públicas é quem pode agir na cidade. E por que a senhora acha que o pescador deve ficar aqui? Porque é aqui que eles pescam, é aqui onde eles ganham pão de cada dia, a sobrevivência dele. Toda hora estou olhando os barcos dele quando chega. No caso, eles e eu também, que aqui convivo. E aqui que é o lugar da gente pescar, morar mesmo. Mas não tem outro canto para morar melhor do que esse aqui. Pelo direito da gente. A gente não está pedindo nada a eles não, é um direito que a gente tem e eles querem tirar. Como é que vocês têm reivindicado? Como é que vocês têm cobrado uma posição diferente da prefeitura? O que é que vocês têm feito aqui? Protesto. Que tipo de protesto? É passivo, né? Porque a gente bota só os cartazes, né? Fica só conversando, sem agressão, né? Vocês já foram chamados pela prefeitura para ser escutados sobre o que vocês querem para cá, ou qual é o que seria melhor para vocês? De jeito nenhum. Nós sempre fomos os excluídos da prefeitura. Porque assim, há 4 anos atrás, quando estavam construindo os condomínios, tinha reuniões, só que era só para quem queria ir. E a justiça sempre deixou claro para a gente. Várias audiências, já levou a prefeitura para uma audiência pública. Na época do caso era o procurador Rodrigo Tenório, ele deixou bem claro pra gente os direitos que nós tínhamos. De que quem quisesse ficar na vila tem direito de permanecer na vila, era um direito nosso. E quem queria ir era a opção de cada um, individual. Então quer dizer, a gente optou pela permanência, por que não respeitar a lei? Se nós estamos brigando, porque é a lei que diz isso. Então nós queremos os nossos direitos, né? Por quê? Porque a própria justiça diz. E agora ela quer fazer o contrário? Não pode. E o que é que você acha dessas pessoas, como estudantes de arquitetura, tem professores que estão envolvidos nessa causa de vocês? Que eles, eu queria que você dissesse o que é que eles têm feito, quem são eles e qual a importância dessa parceria. Rapaz, é gratificante ter assim uma equipe como eles engajado em defesa da
dos mais humildes como nós, né? É gratificante a universidade, os professores, os engenheiros, a gente agradecemos todos, né? Eles estão lutando pela uma justa causa, né? Então, se eles estão, além dele abraçar a gente, a comunidade também abraçou eles, adotou eles como, digamos, ainda existem pessoas boas no mundo, ainda existem pessoas solidárias, né? Que acreditam num país melhor, ao contrário dos políticos, né? Que só querem entre si fazer benefício para ele. E os pobres, como falam, né? Quer passar catrapilha, quer passar trator, quer pisar, esmagar uma coisa que nós não vamos deixar. Porque se eles estão lá no poder, é porque nós botamos ele lá. Então ele tem que fazer o que a gente quer. E quem paga o salário deles somos nós. Trabalhador, não é eles não, somos nós. Então ele tem que respeitar os nossos direitos. Porque a necessidade da gente, quem sabe é a gente. E em relação a essas pessoas que estão abraçando a vila, a gente só tem que agradecer. Primeiramente Deus, segundo eles, né? Que estão fazendo um trabalho muito bonito, muito socialista, muito debatendo, dizendo o jeito que a gente tem que correr atrás, e nós estamos segurando nisso e vamos conseguir, em nome de Jesus. Quem são essas pessoas? São estudantes universitários, professores, estudantes de arquitetura, de psicologia. São muitos, né? Que a gente for falar, claro, entendeu? Claro. Só que todos são de parabéns, né? Tanto ele que da comunidade. O que é que eles fazem aqui? Eles fazem o quê? Ajudam a gente a fazer cartazes, vai para reuniões, quer dizer, orienta e a gente para o caminho certo, né? Para que a própria justiça não atropele a gente, que é isso que eles querem fazer, atropelar. O que é que vocês fazem aqui? Qual é a ação de vocês? Qual é a participação de vocês nesse movimento? Aqui nós não estamos protagonizando esse movimento, os protagonistas são a comunidade. A comunidade quer ficar, a comunidade tem todos os motivos, tanto legais como reais de ficar. Eles são os donos dessa terra, eles têm todo o direito de ter uma moradia digna. São pescadores, não são traficantes, não são vândalos, não são o que a prefeitura faz de tudo para provar, tanto na justiça como para a mídia. Não são, porque a gente está aqui dentro, a gente sabe quem são as pessoas que estão aqui, a gente olha nos olhos dessas pessoas, diferentes do Estado. Então, tipo assim, o que a gente faz aqui é ouvir o que essas pessoas têm a dizer e, a partir disso, tentar colocar pela internet, tentar chamar os movimentos sociais, tentar chamar toda a sociedade civil para que ela se informe, para que ela evite que uma tragédia social aconteça. Porque está prestes a acontecer mesmo. E assim, e o pessoal precisa de gente ao redor, quanto mais pessoas possíveis, e infelizmente se ficar limitado assim, a um grupo pequeno e tudo mais, tipo, vai acontecer sem que ninguém veja, como já aconteceram tantas outras em tantos outros lugares, inclusive aqui em Alagoas.